Olá, viva! Seja bem-vindo a mais um episódio da Escola Bíblica. É sempre muito bom estar consigo por meio do nosso canal Hope Channel, ou então através da Rádio RCS, ou mesmo pelo Facebook, quer do Hope Channel, quer da Rádio RCS. É sempre muito bom para nós podermos estar consigo, abrirmos diariamente a Escola Bíblica e podermos extrair, digamos assim, das Sagradas Escrituras aquilo que é de mais importante para nós. Temos sempre a companhia do pastor Pedro Esteves, que nos ajuda nas reflexões que aqui fazemos na Escola Bíblica, e por isso mesmo, Pedro, obrigado mais uma vez por estares connosco e, como sempre, temos que abrir a Escola Bíblica com o sumário. Hoje, no nosso sumário, podemos dizer que vamos hoje analisar, no capítulo 13 de Romanos, onde agora entramos, a ordem, que talvez possa parecer um pouco estranha, mas vamos tentar entendê-la bem, a ordem do Paulo aos crentes para que fossem submissos às autoridades instituídas na terra. De que forma é que isso pode fazer sentido para nós? Vamos ver tudo isso. Para isso vamos abrir então a nossa Bíblia em Romanos capítulo 13. Vamos ler aqui algumas passagens. Siga então ou escute a nossa leitura, que diz: toda a alma esteja sujeita às autoridades superiores, porque não há autoridade que não venha de Deus, e as autoridades que há foram ordenadas por Deus. Por isso, quem resiste à autoridade, resiste à ordenação de Deus. Por isso, quem resiste à autoridade, resiste à autoridade de Deus, e os que resistem trarão sobre si mesmos a condenação. Portanto, dai a cada um o que deveis, a quem tributo, tributo, a quem imposto, imposto, a quem temor, temor, e a quem honra, honra também. Ora bem, esta passagem de Paulo tem aqui muito que se lhe diga, digamos assim, porque há aqui toda uma série de deveres que nós devemos retirar e colocar em prática na nossa vida. Como é que nós devemos relacionar com as autoridades civis e políticas que nos governam? Como dizias, é um texto sublime que merece bem a nossa atenção. E talvez o que torne estas palavras mais interessantes, ou até se quisermos surpreendentes, é o facto de que Paulo fez esta afirmação numa época em que sabemos que o Império Romano dominava, que era o Império pagão, que governava praticamente o mundo conhecido, pelo menos, e sabemos que o Império Romano tinha o potencial e a capacidade de ser brutal, por vezes, que era um império também corrupto, de muitas formas. As suas autoridades eram intrinsecamente corruptas, com falta de valores das mais variadas formas, e que era um governo, uma autoridade profundamente pagã. Quer dizer com isto que nada sabia sobre o verdadeiro Deus, que se regia por princípios totalmente, em muitos aspectos, totalmente contrários aos princípios que Deus tinha revelado ao seu povo. E mais ainda, para além já desta lista de coisas terríveis, este era o império, a autoridade sob a qual as pessoas estavam. E lembremos que esta igreja ainda por cima era em Roma. Paulo estava a escrever para Roma. Portanto, onde o centro desta autoridade estava estabelecido. E esta mesma autoridade, de quem Paulo, entre outras, mas particularmente o império que dominava forçosamente, é sobre esse império que Paulo está a dizer à igreja que sejam sujeitos às autoridades superiores, e que dizem que a autoridade não vem senão de Deus, mas reparemos que esta mesma autoridade, praticamente, se não na altura em que Paulo estava a escrever, muito em breve tornar-se-ia uma entidade persecutória, que ia perseguir, matar cristãos e ser terrível. Vamos dizer assim, até o próprio apóstolo Paulo foi morto sob que domínio, sob que autoridade? A da autoridade do império que governava, das suas leis e das suas formas de fazer justiça. Portanto, apesar deste quadro negro que eu acabei aqui de traçar, é surpreendente que o apóstolo Paulo venha defender que os cristãos, e aqui se calhar não é muito surpreendente, importa dizer que
realmente a visão do apóstolo Paulo e a proposta que ele tinha para os crentes é que fossem bons cidadãos. Ainda que o governo nem sempre fosse, obviamente, exemplar. É por isso que, depois das palavras que acabámos aqui de ler, eu acho que nós podemos retirar alguns princípios, e parece-me que isto talvez seja o mais relevante para nós, que vivemos num tempo tão longínquo, onde as formas de governo e de autoridade são muito distintas, e, portanto, há claramente princípios que eu penso que podem ser muito aplicáveis e úteis para todos aqueles que nos veem e nos escutam neste dia. Primeira ideia. O conceito, a própria ideia de governo é uma ideia bíblica. Isto nós temos que reconhecer. Quer dizer, este princípio de que existe uma classe, vamos dizer assim, que governe, que ordene, que estabeleça, portanto, ordem, é um princípio de origem divina. Onde é que nós encontramos isso? O próprio Deus estabeleceu o seu universo e o seu governo a partir de uma ordem estabelecida, em que há quem tenha autoridade, há quem esteja debaixo da autoridade e até havendo mesmo hierarquia, por assim dizer, na forma como entre os seres criados por Deus essa autoridade se exerce. Percebemos que Deus, seja no céu, no seu governo, seja na autoridade que Deus estabeleceu na terra, nós vemos que Deus estabeleceu regras, regulamentos, padrões morais e de comportamento, ou seja, a anarquia não é um princípio bíblico, sob nenhuma forma. Até a Igreja cristã, para a Igreja, Deus também estabeleceu ordem, governo, autoridade, se quisermos. Mas isso não significa que, de alguma forma, Deus aprove, eu diria, todas as formas de governo. Não é? Agora vem essa parte. Nós só estamos a estabelecer o princípio de que a ideia de haver governo e autoridade e haver seres que estão debaixo da autoridade de outros não é uma ideia em si mesma contrária aos princípios divinos. Portanto, anarquia, se que é alternativa a isso, não é a proposta divina. Agora, é verdade que muitos governos humanos, pela corrupção que há na natureza humana, tornaram-se autoridades que não agem debaixo dos princípios, até porque o princípio fundamental do governo e da soberania de Deus é o amor. Ora, quando Satanás se revolta contra Deus e vai criar uma espécie de contrafação de governo, portanto, uma autoridade, uma hierarquia, uma forma de governação oposta, sabemos que o fundamento é o egoísmo, é a satisfação própria. Portanto, e nós não é preciso ter muito trabalho para perceber que em toda a história, e mesmo no tempo em que vivemos, estas situações de governos completamente fora de tudo o que são valores, como seja corrupção, violência, injustiça, portanto, oriundos das próprias autoridades, mostram-nos que isso é a realidade humana. Ainda assim, nós poderemos ter como princípio que, tanto quanto possível, mesmo nesse contexto, é isto que o apóstolo Paulo mostra aqui, ao pedir respeito pelas autoridades e sujeição às autoridades, mesmo num contexto, como eu já expliquei, de um governo que não era propriamente exemplar, o apóstolo mostra-nos claramente que obedecer às autoridades de um país, para os cristãos, é, desde logo, uma forma de proteção. Porque para podermos exercer livremente a nossa fé, a nossa crença, a nossa prática, obviamente que a sujeição às autoridades é uma forma de nos protegermos. Por outro lado, também é um testemunho. Porque na medida em que eu sou sujeito às autoridades e procuro ser fielmente cumprir com os meus deveres, dando honra a quem merece honra, temendo, tributando a quem merece esse tributo, ou quem tem que dar esse tributo, eu também dou um testemunho forte da minha fé. E é interessante notar que a autoridade na Bíblia até tem um significado muito, muito especial. Agora, é interessante que o apóstolo vai aqui mesmo no versículo 4, que nós não lemos aqui, mas nesta explicação sobre as autoridades, o apóstolo vai usar o termo ministros de Deus, dizendo que estas autoridades foram colocadas por Deus e são ministros de Deus. E a gente pode dizer como é que isto é possível afirmar uma coisa destas. Em poucos segundos, podemos dizer que ministro é o quê? É aquele que serve debaixo de um superior. E, portanto, mesmo que nem tudo o que as autoridades fazem e os governos fizeram ao longo da história seja de inspiração divina, há uma coisa que nós podemos acreditar, é que Deus está ao leme da história. O que quer dizer que Deus vai usar poderes terrenos, mesmo aqueles que de todo não estão de acordo com valores e princípios do governo de Deus, mas em última análise a vontade de Deus vai se manifestar. Qual é a conclusão que podemos fazer? Por isso nós, a partir daqui, o que podemos pensar hoje no tempo em que vivemos é pensar em formas práticas de colocarmos na nossa vida este conselho. Por isso,
Sejamos honestos, desde logo, com os nossos deveres. Podem incluir os nossos impostos e outras obrigações para com a sociedade que está à nossa volta, porque esse é o dever do cristão. Fugir às autoridades e aos nossos deveres será sempre um péssimo testemunho daquilo que um cristão é e dá testemunho diante de todos os outros. Como vê, na Escola Bíblica abordamos todos os temas e falamos de tudo aquilo que é o ser completo em Cristo Jesus. E Cristo quer também nestas áreas nós possamos ser completos, sermos submissos às autoridades e cumprirmos claramente aquilo que são as nossas obrigações. Quanto a nós, já sabe, voltamos no nosso próximo episódio. Até lá.